Uma expansão em especial ao seu diretor, Dr. João Armando, aqui na veste de moderador. Tenho a agradecer pelo honrado convite, pela segunda vez consecutiva, para proceder ao encerramento deste prestigioso fórum, na sua terceira edição, que já acumula teses e debates de grande responsabilidade para o setor, colocando em nós igual peso para corresponder à expectativa sobre as contribuições para os desafios da distribuição de energia elétrica em todo o território nacional, o que vale dizer o acesso universal à eletricidade, quando dados ainda indicam uma cobertura menos abaixo de 50%, uma cobertura, digamos, de eletrificação abaixo de 50%, para uma população de 36,7 milhões de habitantes e com uma taxa de crescimento populacional de 3,3%. Hercúlea é o desafio. Agradeço igualmente e felicito os apresentadores, souberam desenvolver e transmitir conteúdos valiosos nos diversos temas sugeridos pela organização e que enriqueceram o espaço do nosso terceiro Fórum de Energia e Ambiente. Os indicadores do setor elétrico relativos ao acesso aos serviços essenciais situam-se ao nível ou igual ainda à média do continente africano, constituindo um fator limitador do crescimento das comunidades e, em alguns casos, tendem a perpetuar o ciclo da pobreza e da desigualdade. Pela escolha do tema, os desafios da distribuição de energia elétrica em todo o território nacional e por reunir diversos atores chaves públicos e privados com responsabilidades específicas, a organização do Fórum está de parabéns para mais esta contribuição inestimável à sociedade. Com a autorização da organização do evento, agradeço igualmente a participação de todos os presentes, em especial os apresentadores e da pessoa que habilmente conduziu a moderação deste evento, o Dr. João Armando. E para eles e para todos, uma salva de palmas, por favor. Portanto, estamos todos de parabéns. Na história recente do setor elétrico, temos registro de 3 etapas importantes, a saber, em 1993, foi constituído o CRIE, a Comissão de Reestruturação Institucional de Eletricidade, que deu início ao processo de modernização institucional do setor e publica, no ano de 1996, a Lei Geral de Eletricidade, a Lei 14-A/96, de 31 de maio, que igualmente cria um quadro regulatório e regulamentar à altura dos desafios da economia na altura. A segunda etapa, em 2011, foi publicado o Decreto Presidencial número 256/11, de 29 de setembro, que aprova a política e estratégia de segurança energética nacional, que orienta a criação do Programa de Transformação do Setor Elétrico, o famoso PTCE, que em 12 de outubro de 2012 culmina com a revisão da Lei Geral de Eletricidade e organiza o setor empresarial público, criando as 3 empresas por ramo de atividades. E, finalmente, na etapa atual, que retoma em 2024, com o despacho ministerial que orienta a avaliação do Programa de Transformação do Setor Elétrico e a alteração da segunda Lei Geral de Eletricidade, que, em concreto, extingue o regime de reserva absoluta do Estado sobre a atividade de transporte e, igualmente, pretende viabilizar o investimento privado para esse setor. No fundo, reanima a estrutura organizacional do setor.
Portanto, é a etapa que agora estamos a discutir. Este momento é aqui retratado, ou foi aqui retratado. Fomos chamados a avaliar todo o processo e os resultados obtidos para este particular, em que o horizonte de consumidores atingidos até hoje, oficialmente registrados pela ENDE, em cerca de 2.100.000 clientes, se acha ainda muito aquém dos números que temos em relação às famílias existentes, ou às famílias contabilizadas nos 36 mil milhões de habitantes. Das intervenções que seguimos, permitam sublinhar algumas passagens pertinentes. Pelo tempo não vou repetir tudo, mas tivemos aqui a intervenção da ENDE, que fez uma apresentação de um projeto ou só de investimentos que vão de encontro aos desafios aqui colocados, de encontro às expectativas quer do setor privado, quer do setor público, e, sobretudo, da grande carteira de clientes que esta empresa tem sob sua responsabilidade. Isso tudo mesmo sabendo as limitações que decorrem da gestão da empresa, em termos de recursos humanos e, sobretudo, dificuldades de ordem financeira para o desenvolvimento. A seguir tivemos a intervenção que lança, felizmente, que apresenta três pilares sobre as questões candentes, ou as questões ligadas ao desafio, nomeadamente a fiabilidade, a rentabilidade e a antecipação. Três pilares que, de facto, devem ser acatados pela ENDE, ou seja, mesmo havendo uma transformação futura, que devem ser seguidos, aliás, são normas internacionais e diárias. Nomeadamente, retenho aqui a questão da manutenção, em detrimento de investimento. Portanto, mais manutenção. Igualmente, pelo potencial registado, ou potencial do país em termos de renováveis, estimados em cerca de 70 gigas, o país deve prestar uma atenção especial a este recurso, que deverá no futuro garantir a economia verde do país e daquilo que falou-se muito cá, que se pretende, ou a dúvida que se coloca em alguns setores, o que é que faremos do excedente? Efetivamente, com as condições que o país tem, do ponto de vista de recursos naturais para a produção energética, quer hidrocarbonetos, quer ainda energia elétrica, está bastante privilegiada para atender a região. Aliás, é a demanda que a região, a esperança da região, em parte, em dois potenciais produtores de energia ao nível da região, é Angola e Congo. Portanto, são reservas que devem sim constituírem-se num atendimento primordial à região e, para além da região, já com a interligação do sistema para além da região austral e região central. Portanto, são vantagens acumuladas que deverão ser exploradas. Com relação ao Ministério do Planeamento, devemos felicitar o Ministério do Planeamento pela reanimação da estrutura
que cuida das questões das PPPs. Sentimos nos últimos tempos um engajamento maior, um engajamento maior no atendimento das questões e que resultou, de facto, numa animação de interesses privados para a apresentação de projetos bancáveis, projetos suportáveis ou enquadráveis nas PPPs. Finalmente, procura ser breve, o último tem pouco tempo. Finalmente, vou falar um bocado da expectativa que todos os participantes têm neste momento com relação às tarifas. A questão das tarifas de eletricidade está no centro das atenções de todos, porque é de interesse transversal para a economia, para as famílias, para os serviços, para a indústria, para os investidores e mesmo até para os políticos. Pelas características e importância dos serviços de referência, as sociedades adotam um mecanismo para que o produto seja, de facto, de acesso universal. Processos de gestão sustentável, transparente, de equilíbrios entre a procura e a oferta, enfim, vários processos. No nosso caso em particular, a conjuntura macroeconômica não tem estado a permitir o exercício coerente dos preceitos da lei e dos regulamentos em prejuízo da qualidade e do equilíbrio dos provedores dos serviços. Portanto, assim tivemos um interregno de cerca de 5 anos sem ajustamento das tarifas. Assim, para o ciclo tarifário 2025-2028, tendo obedecido todos os trâmites em conformidade com a Lei Geral de Eletricidade e do regulamento do tarifário, o RCEA fez publicar a aprovação das receitas anual requeridas das empresas da cadeia do fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, fez aprovar as tarifas dos serviços de eletricidade e águas, naturalmente. A nossa referência aqui vai limitar-se apenas na eletricidade. Em concreto, o ajuste corresponde a um incremento de preço médio de venda de 11,5%, estabelecendo um aumento de mais 1,4 kwanzas por kWh, que sai de 12,80 kwanzas por kWh para 14,27 kwanzas, respectivamente. Devemos referir que é dos cenários apresentados ou estudados para aprovação, depois de consultas feitas a todas as entidades interessadas, cujas atividades concorrem para isso, e do Governo Especial, que em última instância homologou estas tarifas, desenvolvemos 3 cenários: o cenário médio, mínimo e máximo. E a opção foi para aquele cenário mínimo, de menos impacto, e que parte da subvenção, parte dos subsídios, mantém-se ainda sob o controle do Estado. Nomeadamente, refiro-se há bocado aqui em Engenheiro Luís Filipe, as questões dos investimentos, não há dos investimentos, questão dos combustíveis, isto mantém-se ainda. Portanto, a tarifa aprovada fará cobertura de princípio das despesas, ou seja, dos encargos de operação do sistema. Este é um processo que deverá ter continuidade, a economia dinâmica, e há vários fatores que concorrem para ela. Portanto, tivemos em conta igualmente o impacto dos preços de venda ao cliente final para as famílias, para os serviços, para a indústria. E, tendo em conta isto, houve grandes ponderações sem prejudicar
os provedores, porque ainda mantemos parte da subvenção do Estado. Portanto, o que se pode pensar, em alguns casos, Angola tem a tarifa mais baixa da região. Sim, é verdade, em termos do cliente final. Mas, entretanto, devemos concluir também que esta tarifa baixa não incorpora os investimentos para o estabelecimento das instalações, não incorpora os combustíveis. Portanto, aí um pouco da razão, e talvez incorporando estes dois elementos que referi-me, certamente que a tarifa não estará tão baixa como é. Aliás, ela vai equiparar-se mais ou menos aos outros países da região ou dos outros países que procuramos estudar a correspondência. A solução de tarifa em si não é única para a qualidade, não é única para o desenvolvimento e não é única para o equilíbrio do sistema. Para além da tarifa, quer do lado do consumidor, quer seja público, privado, independentemente das categorias que é contratada energia, há obrigações, e bastantes. Do lado do provedor, também há obrigações. Portanto, deste conjunto de obrigações de um lado e do outro, para que a tarifa exerça de facto a sua função de sustentabilidade, de garante da continuidade dos serviços com qualidade, há outros pressupostos que devem ser tomados em conta. Alguns foram focados aqui, e eu vou fazer o resumo daqueles, nomeadamente a melhoria da comunicação, a melhoria da qualidade dos serviços, quer para novas ligações, quer para a reposição de serviços, quer ainda os parâmetros do produto, a redução das perdas, quer técnicas, quer comerciais, ainda são enormes ao ponto de prejudicarem a rentabilidade das próprias empresas, de comprometerem os investimentos. Aliás, foi aqui apresentado uma das apresentações, vimos um exemplo que é claro em relação a esse aspecto. A redução dos custos, ao nível de regulação, procuramos reduzir os custos, mas naturalmente as características do nosso mercado não permitem tanto. Mas é importante a redução dos custos, sob pena desses custos refletirem grandemente na tarifa. A melhoria do acesso, melhorando o acesso, alarga a base de tributação, alarga a base de contribuição para os investimentos feitos. Certamente, hoje falamos muito do superávit que temos de energia, mas se tivéssemos um acesso acima dos 60% ou 70%, não haveria este superávit. Portanto, o acesso tem que ser alargado. Mais investimentos no lado da distribuição para que, de facto, cubra isso. Não querendo dizer que não haja condições para que venha a haver mais produção para exportar. Há espaço, aliás, vimos o potencial energético do país é bastante grande e suporta plenamente o resto. Em jeito de conclusão, para ser breve, portanto, tenho a dizer que os desafios de distribuição de energia elétrica no nosso país são complexos, exigem uma abordagem multifacética. A relativa baixa taxa de eletrificação e o alarmantes perdas técnicas são questões que não podem ser ignoradas, pois afetam diretamente o desenvolvimento social e econômico da nossa população. É fundamental que unamos esforços entre governo, empresas públicas e privadas, sociedade civil, para implementar soluções inovadoras e sustentáveis que garantam o acesso de energia para todos. Investir em tecnologias, modernizar as infraestruturas,
promover a consciencialização sobre o uso responsável de energia são os passos essenciais para reverter este quadro. Além disso, a transparência e a colaboração entre o setor privado e público são cruciais para criar um sistema energético mais eficiente e resiliente. Somente assim poderemos construir um futuro onde a energia seja um motor de progresso, de inclusão, beneficiando cada cidadão e contribuindo para o desenvolvimento do país no seu todo. Termino fazendo votos de êxito para todos e que sejam úteis as reflexões aqui apresentadas. Muito obrigado. Em nome da organização, declaro encerrado o terceiro Fórum de Energia e Ambiente. Obrigado.